Rússia acusa a Ucrânia de ataques com drones contra 6 regiões do país e Kiev denuncia ataque maciço e coordenado de drones russos na região da capital ucraniana. Presidente deposto pelos militares pede ajuda internacional. Milhares de pessoas manifestam apoio aos golpistas. O furacão Idália semeou destruição e inundações na Flórida antes de se transformar em tempestade tropical. Está aberto o Festival de Veneza devido à greve. Muitos atores norte-americanos faltam este ano. Comandante é o filme de abertura. A Rússia acusou a Ucrânia de lançar uma vaga de ataques com drones contra alvos em pelo menos 6 regiões do oeste do país. Kiev, que não reclama normalmente ações contra o território do país vizinho, não comentou as informações avançadas por oficiais e meios de comunicação russos. As forças do Kremlin atingiram, entretanto, a região da capital ucraniana com drones e mísseis, num ataque classificado por Kiev como maciço e coordenado. Na frente leste, as batalhas pelo controle de Kupiansk e Robotyne, mais a sul, são, segundo os peritos, pontos cruciais na invasão russa e contra-ofensiva ucraniana. Na sequência da recente visita do ministro russo da Defesa Sergei Shoigu à Coreia do Norte, os Estados Unidos denunciaram avanços ativos nas negociações para que Moscovo compre armamento a Pyongyang. Any arms deal between the DPRK and Russia would directly violate a number of UN Security Council resolutions. We're continuing to monitor this situation closely, and we urge the DPRK to cease its arms negotiations with Russia and abide by the public commitments that Pyongyang has made to not provide or sell arms to Russia. Um dos principais alvos dos ataques de drones ucranianos em território russo foi o aeroporto de Pskov, perto das fronteiras com a Estónia e a Letónia, obrigando a cancelar todos os voos. Um dia depois do funeral de Evgeny Prigozhin, o Kremlin declarou que o acidente de avião em que morreu o chefe do grupo Wagner pode ter sido um ato criminoso. Esta é uma das hipóteses que está a ser avaliada pelos investigadores russos. Para já, e segundo o porta-voz do presidente, a investigação vai continuar apenas a nível nacional. Muitos líderes do Ocidente acreditam que Vladimir Putin está envolvido no acidente e que se tratou de uma vingança pela tentativa de rebelião de Prigozhin. Os assessores de Putin rejeitam as desconfianças. Evgeny Prigozhin chegou a ser um aliado próximo do presidente, mas nos últimos meses passou a representar a maior ameaça com os sucessivos ataques à liderança militar de Moscovo. Os militares que protagonizaram o golpe de Estado no Gabão na última madrugada decidiram voltar a ligar os canais internacionais de rádio e televisão. O general Brice Oligui Nguema foi nomeado presidente de transição, mas ainda não apareceu em público nas 3 comunicações feitas até agora pela junta. O presidente deposto encontra-se em prisão domiciliária e foi acusado de alta traição contra instituições estatais. Num vídeo divulgado por uma fonte anónima, o presidente pede aos amigos de todo o mundo para fazerem barulho contra os golpistas. Nas ruas há sinais de contentamento. Milhares de pessoas manifestam o apoio ao golpe de Estado que pôs fim à dinastia Bongo, no poder desde 1967. O golpe acontece depois da disputada reeleição de Ali Bongo. A União Europeia deverá avançar com sanções contra os militares que fizeram um golpe de Estado no Níger, semelhantes às medidas já impostas pela Comunidade dos Estados da África Ocidental. O tema foi discutido na reunião informal dos ministros da Defesa da União, quarta-feira, na cidade espanhola de Toledo, e confirmado pelo chefe da diplomacia, Josep Borrell. We are moving forward for an autonomous sanctions regime to
to take measures against the putschists. Work has already started. O golpe militar no Níger no mês passado e outro no Gabão esta quarta-feira são novas peças numa espécie de dominó nos últimos anos em África que já derrubou executivos no Burkina Faso, Guiné, Mali e Chad. Uma certa normalização dos golpes poderá ter sérias consequências para a democracia na região e para as relações do continente com a vizinha Europa. Europe has real security concerns emanating from this region and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia's created a space for itself that forced Europe to withdraw, and now we're faced with the prospect as Europe of a belt of Russian influence along Europe's southern flank, if you consider this part of the Sahel in Africa as Europe's southern flank. O Níger foi o segundo maior exportador de urânio bruto para a União Europeia, mas ainda não é possível apurar se o abastecimento futuro será afetado. Além disso, este país muito pobre é um importante aliado da União Europeia no combate ao terrorismo levado a cabo por extremistas islâmicos e à migração irregular. A tempestade tropical Idália seguiu para a Geórgia e as Carolinas depois de ter deixado um rasto de destruição na Flórida, onde passou como furacão de categoria 3. Com ventos de mais de 200 km por hora e chuvas diluvianas, o Idália trouxe destruição e transformou as estradas em rios. A maioria das pessoas que vivem em áreas costeiras ouviu o aviso para evacuar, mas alguns, mais para o interior, pensaram que podiam descartá-lo. James Mack foi dos que decidiu ficar. I hear literally my fan go off and I said, okay, the power went out. That could be the worst case scenario. And then I open my door and I see a river outside. O cenário é o mesmo por toda a área atingida. Os meteorologistas, entretanto, dizem que uma rara superlua azul poderá aumentar ainda mais as marés acima dos níveis normais. O fenómeno meteorológico Idália perdeu força, mas continua ativo em progressão da Carolina do Sul para a Carolina do Norte. O Centro Nacional de Furacões emitiu avisos de risco para algumas zonas ainda esta quinta-feira. O primeiro-ministro do Japão divulgou um vídeo em que aparece ao lado de 2 ministros a comer peixe de Fukushima. Fumio Kishida tenta desta forma dissipar os receios e promover os produtos da região na sequência das restrições chinesas ligadas à libertação de água da central nuclear danificada. Na semana passada, Pequim suspendeu todas as importações de produtos do mar do Japão em resposta à operação que foi validada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Está confirmada a morte de 6 dezenas de pessoas no incêndio num prédio em Joanesburgo, na África do Sul. O fogo deflagrou pouco antes do amanhecer e propagou-se rapidamente. Acredita-se que o prédio estava a ser ocupado por quase 200 pessoas sem abrigo. Pelo menos uma criança está entre as vítimas mortais. Cerca de 50 outros habitantes ficaram feridos. As autoridades prevêem que o número de mortos possa aumentar nas próximas horas. Uma ursa e 2 crias passearam tranquilamente pelas ruas da aldeia de San Sebastiano dei Marsi, na região de Abruzzo, em Itália. Não é a primeira vez que a ursa-mãe, que pertence à subespécie urso marsicano, que não é agressiva, se passeia por aldeias. Aliás, a Marena é a mãe de um urso que ficou famoso por ter entrado numa padaria e comido biscoitos. Mas Juan Carrito teve um fim trágico, viria a morrer atropelado. Uau! Quem olhou para o céu na noite desta quarta para quinta-feira poderá ter sido testemunha de um fenómeno astronómico raro, uma superlua azul. Um fenómeno com um nome enganador, já que o satélite natural da Terra não mudou exatamente de cor. Uma superlua ocorre quando uma lua cheia coincide com o ponto de órbita mais próximo da Terra, o que acontece várias vezes por ano.
O que tornou raro o fenómeno desta vez foi que se tratou da segunda lua cheia no mesmo mês, depois de uma primeira a 1 de agosto, que se designa de uma lua azul. A junção dos dois factos criou assim uma superlua azul, fenómeno que se tinha produzido pela última vez em 2009 e que só deverá voltar a ocorrer, de acordo com a NASA, em 2037. Uma longa espera para a próxima ocorrência, mas que será brindada, segundo as previsões, com 2 superluas azuis no espaço de 3 meses. Veneza estende a passadeira vermelha e enche de glamour na abertura do famoso Festival de Cinema, uma edição com mais sabor italiano e europeu do que nunca, devido à greve dos atores de Hollywood, que continua desde o mês passado e afasta muitos nomes dos Estados Unidos da edição deste ano. O presidente do júri, o realizador norte-americano Damien Chazelle, manifestou apoio à greve e ao cinema como arte e não como conteúdo para alimentar um canal, isto nas suas palavras. The 80th edition of the Venice Film Festival kicked off with the Italian World War II film Comandante, which replaced Luca Guadagnino's Challengers due to the ongoing writers and actors strikes in the US. It's a strong sub, as the film finds humanity in the darkest of places, as World War II submariners disobey their orders and save some of their enemies. But the main talking point on the Lido at the moment is still the inclusion in the lineup of 3 controversial directors, Roman Polanski, Woody Allen and Luc Besson. It remains to be seen how these films are received, but they will premiere in the coming days. From Venice, David Moricond, Euronews.